O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso, disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é domingo. Eu faço sempre questão de falar isso para vocês. Hoje é domingo, hoje é dia do Senhor. E quando eu digo assim, o que deveria ressoar dentro do nosso coração é a alegria. Por quê? Porque hoje é o dia do Senhor. Hoje todos nós, as famílias, se arrumam. Antigamente se falava até de a roupa do domingo, aquela roupa tão especial que as pessoas usavam para participar do santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, que acontece na Santa Missa. As pessoas se arrumavam, as famílias iam todas na maior alegria participar. Não que eu esteja dizendo que hoje não seja assim, mas nós sabemos que o secularismo tomou conta da face da terra e nem todos têm esse desejo, esse anseio de participar da missa. Muitos por falta de uma boa evangelização, outros porque optaram por não quererem saber de Deus, outros porque esfriaram o coração. E aí o domingo passa como um dia de divertimento. Vai para a praia, vai para o shopping, vai para isso, vai para aquilo. Vai para o campo de futebol, vai torcer pelo seu time e tudo mais. E o mais importante é colocado de lado. Por isso que o terceiro mandamento, Deus colocou isso para que o homem pudesse se alertar, para que o homem não pudesse esquecer desse dia, que o domingo deve ser guardado. O domingo deve ser lembrado, guardar os domingos e festa. Mas eu me alegro porque você tem colocado o domingo, o dia do Senhor, no seu devido lugar. Sim, que bom. Hoje você se preparará e irá à Santa Missa e vai participar desse grande evento para a humanidade. O grande evento é este: Jesus ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu o demônio. A porta do céu se abriu e um dia todos nós estaremos diante do Senhor. E hoje, de maneira especial, a igreja celebra essa grande solenidade. Além de ser o dia do Senhor, a igreja celebra a grande solenidade da Santíssima Trindade. Nós temos um Deus em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E isso foi revelado por quem? Por Jesus.
Os judeus, aonde foi o povo que o Pai se revelou, eles tinham a concepção somente de que havia apenas o Pai, Javé. Eles nem pronunciavam o nome dele. Mas em um determinado momento da vida dos judeus, eles que glorificavam o Pai e não sabiam quem tinha o Filho e não sabiam quem tinha o Espírito Santo, em um determinado momento, o anjo Gabriel vai àquela cidade de Nazaré e convida aquela jovem, Maria, a Nossa Senhora e Nossa Mãe, e convida ela e pergunta para ela se ela queria ser a mãe do Salvador, a mãe do Altíssimo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E ali já começa-se a perceber que não existia somente a pessoa do Pai, existia também a pessoa de Jesus. E o nome dele será Jesus, que já havia sido profetizado pelo profeta Isaías, lá no capítulo 7, uma virgem dará à luz a um filho. Isaías depois vai dizer, um filho nos foi dado. Essa segunda pessoa, e ele veio, nos redimiu, ele veio, nos mostrou quem era o Pai. Quando ele fala ali para os apóstolos que ele era o caminho, a verdade e a vida, e ninguém ia ao Pai se não passasse por ele. Aí um dos apóstolos falou, mostra-nos o Pai. Ele disse, Filipe, quem me vê, vê o Pai. Então agora ele estava mostrando que o Pai, para nós vermos com os nossos olhos o Pai aqui na terra, era preciso olhar para Jesus. Quem vê Jesus vê o Pai. Os atos de Jesus são os atos do Pai. E agora aqui no Evangelho de hoje, é o Evangelho de São João, capítulo 16, de 12 a 15, quando Jesus está ali na última ceia, a primeira missa celebrada, ele começa a falar para os apóstolos sobre a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Lembremos que Jesus também disse, não vos deixarei órfãos, porque ele estava se despedindo, estava voltando para a casa do Pai, então ele não vou vos deixar órfão, eu enviarei o Consolador. Que mistério! Mas é um Deus só, em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus nos revelou ele e revelou o Espírito Santo, pois se tinha apenas o dado, a revelação no Antigo Testamento apenas do Pai. A Santíssima Trindade. Eis o mistério, meus irmãos, da Santíssima Trindade. E no decorrer da história da igreja, muitas pessoas acabaram se confundindo na questão do Espírito Santo, na questão do Filho Jesus. Jesus era só o Pai, e depois foi surgindo algumas seitas que dizem que Deus é só o Pai, o Filho não é, o Filho é um grande profeta, e o Espírito Santo sabe lá o que acabam dizendo. Mas graças a Deus, essa revelação que está na Igreja Católica permaneceu dentro de nós.
Jesus falou, passou para os apóstolos, isso veio pela tradição da igreja, isso foi escrito nos evangelhos, nos Atos dos Apóstolos, nós vemos os feitos de Deus, nós vemos ali a Santíssima Trindade agindo, e é sempre assim, quando fala do Pai, fala do Filho, quando fala do Filho, fala do Pai. E esse dado ficou para nós e nós cremos. Lá no céu, meus irmãos, vai ser maravilhoso quando nós nos depararmos diante de Deus. Nessas três pessoas, o Pai que cria, o Filho que nos redime, o Espírito Santo que nos santifica. Não é que as três pessoas fazem as coisas separadas, é porque nós temos uma inteligência tão pequena, e aí nós fazemos essas distinções diante dos feitos para que nós possamos entender o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas o que o Pai faz é o que o Filho faz, o que o Filho faz é o que o Espírito Santo faz. É um mistério da Santíssima Trindade. Tem um momento lá nos Evangelhos, e no Evangelho de São João, que Jesus disse que quando nós estivermos lá, nós iremos entender tudo. Não haverá mais nada que nos leve a ficar pensando nisso e pensando como é que isso que acontece, como é que aquilo acontece. Isso vai acontecer lá. Olhemos e contemplemos a Santíssima Trindade. E uma das primeiras coisas que nós devemos observar na Santíssima Trindade é o seguinte: antes da Santíssima Trindade, nada existiu. Nada existiu. Que mistério! Depois Deus criou os anjos. Aí no livro do Gênesis nós vamos vendo. E aí Ele criou o universo, Ele criou o céu, Ele criou a terra, Ele criou o mar, criou os animais. E depois que tudo estava criado, Ele criou o homem. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E aí o homem foi criado. E aí o homem foi viver no paraíso. Que coisa maravilhosa! Acima de Deus, ninguém. Abaixo de Deus, não tem ninguém que supere Ele. Se houver alguém que supere Deus, então nós deixaríamos de servir e adorar a Santíssima Trindade, porque existiria um outro Deus. Mas não existe. Eis o mistério da Santíssima Trindade. São João, lá no prólogo, no capítulo 1, ele vai dizer em relação a Jesus, e ali ele está falando do Pai, ao mesmo tempo está falando também do Espírito Santo. Tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada foi feito. Tudo foi feito para Ele. Você existe hoje, e eu também, graças à Santíssima Trindade. Graças ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Vai ser lindo. Depois de nós passarmos esse tempo aqui na terra, esse tempo limitado. É curto o nosso tempo aqui na terra. Mas depois de nós cumprirmos, realizarmos, de servirmos a esse Deus, de amá-lo de todo o nosso coração, que é um dos pedidos de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Depois de nós amarmos e servirmos a Ele, e fazermos tudo o que Ele nos disser, aí nós passaremos desta vida para outra, e ali nós vamos nos deparar com Deus,
E ali, repito o que São Paulo falou, nós o veremos como Ele é. Porque quando nós somos criados para Ele. Deus já colocou dentro do nosso coração esse desejo de estar com Ele, de viver com Ele. Mas, ao mesmo tempo, Deus também deu a opção de nós não querermos, né? Eu espero que você não esteja dentro daquele grupo que não quer saber dele, que dizem que ele não acredita, ou melhor, que ele não existe. Meus irmãos, tem que ter muita fé para não acreditar na existência de Deus. Tem que ter muita fé. Esse tipo de fé eu não tenho e não quero ter. Eu creio na Santíssima Trindade. Eu creio na pessoa do Pai, eu creio na pessoa do Filho e eu creio na pessoa do Espírito Santo. Eu creio, porque não é possível. Nós olhamos tudo que está em volta. Deve ter alguém que deve ter sido o primeiro que fez com que tudo isso passasse a existir. Não foi o Big Bang, não, meus irmãos. Não foi o Big Bang. Não foi. Foi Deus. Deus criou tudo. Aí depois de nós vivermos tudo isso e contemplarmos, meu Deus do céu, não tem coisa mais linda, mais preciosa do que isso. Vivemos todos com Deus. Os santos compreenderam. E quantos deram a vida por causa disso? Quantos deram a vida e passaram para lá e estão lá, amando a Deus, vivendo com Deus. Como foi revelado lá, não haverá mais choro, não haverá mais sofrimento. Que maravilha, meu Deus do céu! Vamos hoje, meus irmãos, reafirmar a nossa fé nesse mistério da Santíssima Trindade. Não vamos aqui nos perder em grandes alocubrações teológicas, não. Vamos dizer assim: eu creio em Deus. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Eu creio em Jesus Cristo, seu único Filho. Eu creio no Espírito Santo. Nós cremos, mesmo que nós ainda não tenhamos essa capacidade de entender, porque é um grande mistério, mas foi revelado, e por isso nós cremos, mesmo sem entender, e quando nós estivermos lá, nós entenderemos tudo. Vai valer a pena. Eu te adoro, Trindade Santa. Eu te adoro. Eu te adoro, Trindade Santa, na pessoa do Pai. Eu te adoro, Trindade Santa, na pessoa do Filho. Eu te adoro, Trindade Santa, na pessoa do Espírito Santo. Enfim, eu te adoro, Deus Trino, porque Jesus nos revelou. Que coisa boa, que coisa maravilhosa. Vamos, meus irmãos, ser fiéis. Vamos fazer de tudo para que um dia nós possamos nos apropriar. Desculpe eu dizer assim, mas é só para nós entendermos, de nós nos apropriarmos de Deus. Não é apropriar como propriedade, é nos apropriar no sentido assim, de vivermos com Ele, de estarmos com Ele, da nossa vida estar nele. Aqui nós ainda temos essa deficiência de dizermos que somos de Deus, mas muitas vezes nós caímos, nós o ofendemos, mas graças a Deus existe o sacramento da confissão que nos ajuda a reatarmos de novo a nossa convivência com Ele. Mas lá no céu não haverá nenhum empecilho. Meu Deus, como eu espero esse momento, o momento de estar com Deus, de viver com Deus, de estar com Ele. Como eu já falei aqui muitas vezes para vocês, para você, eu
quero ver quem é Deus. Eu quero ver quem é o Pai. Eu quero ver quem é o Filho e eu quero ver quem é o Espírito Santo com os meus próprios olhos. Eu não sei, meus irmãos, como vai se dar isso, mas também não interessa. O mais importante é ir para lá. O mais importante é estar com Ele. É interessante que no Evangelho de São Mateus, quando Jesus está subindo aos céus, ele diz para os apóstolos: vão agora, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Esse mistério dos apóstolos e da igreja que chama os que estão longe, que chama aqueles que não creem para que possam vir, serem batizados, entrar no mistério da igreja, viver na igreja, se alimentando do corpo, do sangue do Senhor, se alimentando da sua palavra, participando do sacrifício da missa, vivendo os sacramentos que nos santifica, vivendo os mandamentos, sendo bons de coração, como eu falava ontem, no que dizia respeito a São Barnabé e tantos outros santos. Esse mistério, esse desejo que deve existir dentro do coração da hierarquia da igreja de levar e anunciar a boa nova. Para quê? Para que um dia todos nós possamos participar da vida divina. Ó Trindade Santa, ó mistério, ó grande mistério. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe Maria Santíssima. Feliz domingo, feliz dia do Senhor. E não se esqueça, nós temos um Deus em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós te adoramos.